Esse horário não é um horário muito confortável, mas é o único que eu podia. Vamos lá? Vamos lá. Então, o nosso tema aqui é a relação do sistema nervoso entérico, né, com os processos psíquicos. Primeiro eu vou começar explicando um pouco sobre a questão do sistema digestório até chegar no sistema nervoso entérico, beleza? Então, o sistema nervoso entérico, ele começa no estômago, mas o sistema digestivo começa na boca e vai até o ânus. O sistema entérico, ele começa na porção de saída do estômago, chamado de esfíncter pilórico. O nosso estômago, ele tem uma divisão, que é a boca de entrada, né, dele, que é chamada de porção da cárdia. Eu tenho o corpo aqui do estômago, onde ocorrem os processos digestivos, né, quando a gente come, a gente vai estar levando ali para o sistema digestório, pro estômago, um negócio chamado bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele vai ser transformado numa massa chamada de quimo. Esse quimo, ele, dependendo do que a gente come, a gente vai promover esse quimo para ir para o sistema nervoso entérico, que começa nessa porção de saída do estômago, que é chamado esfíncter pilórico. Esse esfíncter pilórico, quando ele abre, ele manda esse quimo, né, esse bolo alimentar que já mudou de nome devido aos processos digestivos, ele é chamado de quimo, ele vai ali para o sistema duodenal. Nesse sistema duodenal vai ocorrer o quê? Absorções, que também vai sofrer influência do pâncreas com o suco pancreático. Então, dependendo do que você come, você também vai estar produzindo uma quantidade de insulina, você vai também estar agindo com esse quimo, e o processo de absorção e o início, né, da atividade do sistema nervoso entérico se dá nessa parte. E começa desse finalzinho do estômago e vai até o ânus, que é mais ou menos de 10 a 12 metros. Então, olha só que interessante, né? Qual é a ação que eu quis colocar aqui do sistema nervoso entérico, né, com os processos psíquicos? Quando a gente promove uma alimentação saudável, o que é uma alimentação saudável, né? É uma alimentação que tem a ver com as necessidades da produção desse quimo, que vai fazer face aos processos de absorção duodenal e ao longo do intestino delgado. E todo esse processo, ele age numa ação de produção de neurotransmissores. Então, por que o sistema nervoso entérico, ele é chamado de segundo cérebro? Por quê? O sistema nervoso central, o sistema nervoso, né, é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso entérico. O sistema nervoso entérico em si é aquele sistema que ele tem uma autonomia. O que significa isso? Que mesmo que o sistema nervoso central está ali trabalhando, ou ele teve alguma falência, o sistema nervoso entérico, ele continua trabalhando. Ele tipo, não escuta. É lógico que ele também sofre ação do sistema nervoso central, mas ele tem uma produção própria, autônoma. Então, tudo que a gente ofertar para esse sistema nervoso entérico, ele vai trazer como ação, assim, de comunicação de glia, entendeu? Ele vai produzir o alimento que vai produzir o próprio neurônio em si. Então, dependendo do que tu come, você vai estar dando para esse sistema nervoso entérico um tipo de ação. E esse tipo de ação, seja ele lá dentro de uma flora positiva, de probióticos, seja lá dentro de uma alimentação que eleve nosso sistema imunológico, e também de uma alimentação que é mais voltada para as questões mesmo de ação neural, como, por exemplo, os triptofanos. Então, assim, se a gente tem, por exemplo, uma alimentação mais voltada para essa questão da produção do que o meu sistema nervoso entérico precisa,
Como ele já é autônomo do sistema nervoso central, ele já faz as suas produções, então se você, por exemplo, consumir algo que não seja positivo do ponto de vista fisiológico para o sistema nervoso entérico, você também vai estar automaticamente produzindo ações neurais que vão levar a um resultado numa ação do sistema nervoso central que vai me dar ali uma conotação comportamental. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a gente, por exemplo, tem aí essa produção, né, do bolo alimentar, do quimo, que está ali com substâncias positivas do ponto de vista mesmo da necessidade do sistema nervoso entérico, eu vou ter uma produção muito mais favorável para um psiquismo mais positivo. Não sei se vocês conseguem me entender. Por quê? Porque o sistema nervoso entérico, ele tem a produção de mais de 100 mil neurônios para o corpo, que é muito similar, por exemplo, à produção de neurônio da própria coluna espinal. Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente equilibra, né, sistema nervoso entérico, produzindo ali uma dieta muito mais, eu sempre gosto de falar, uma dieta muito mais triptofânica e dopaminérgica, e que tem ali as vitaminas, né, os sais minerais, todos equilibrados, eu vou estar produzindo esses 100 milhões, esses mais de 100 milhões de neurônios, que vai estar me dando um perfil de resposta positiva para a própria produção dos neurônios que vão se comunicar com o meu sistema nervoso central, me dando, por exemplo, um tipo de comportamento, um tipo de ação. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando, por exemplo, você tem um processo depressivo acontecendo no seu corpo, que seja de origem endógena, entendeu? Que às vezes é produzido, às vezes por excesso ou você tem ansiedade, que é produzido por um excesso de cafeína, que é produzido por um excesso de... às vezes você come queijos que não condiz com o lado positivo da sua flora, você acaba produzindo subprodutos que, ao invés de te dar uma resposta positiva no sentido de senso-percepção corporal, tu tem, assim, às vezes pânico, entendeu? Quando você toma excesso de cafeína, quando você, por exemplo, ou come muito laticínios, entendeu? Porque o nosso corpo, assim, ele não comporta. Hoje em dia a gente come muito queijo, muito leite, muitas essas coisas, e que, na verdade, a gente não tem nem enzimas gástricas suficiente para dar conta. Que o nosso corpo humano, ele foi preparado para receber leite na amamentação. E, por exemplo, as proteínas que o leite dá, a gente poderia estar buscando, por exemplo, em outras fontes de alimento. Que isso, de alguma maneira, ia produzir esse meu quimo de uma forma muito mais... positiva no sentido depois de absorção e dessa produção de neurônios. E aí, fazendo um paralelismo com a questão da fisiologia, por que o que a gente é o que a gente come? Justamente por isso. Porque quando a gente oferta, por exemplo, para esse sistema entérico uma quantidade de toxinas grande, como, por exemplo, você às vezes não consome nada que sustente uma flora, por exemplo, você vai estar dando para esse corpo que a desproteção. Por exemplo, pessoas que são etilistas, que deixam o intestino de alguma maneira, você vai lá, come, coisa e tal, mas deixa esse intestino depois, como se fosse estéreo, né, passando álcool gel lá dentro do intestino. Chega uma hora que aquelas bactérias que são benéficas para o processo de digestão, né, e elaboração desse quimo, que depois vai ser transformado aí nos neurônios, né, para ajudar esse sistema nervoso entérico a funcionar de alguma maneira. Se você, por exemplo, oferta muito álcool, você vai esterilizar. Ou dependendo do que tu come, se você come coisa muito picante, você também vai prejudicando o crescimento dessa flora. E, ao mesmo tempo, quando você prejudica o crescimento de flora, você prejudica o tipo de absorção. E quanto esse duodeno, né, quanto essa parte intestinal de absorção
poderia estar sendo otimizada para a produção, por exemplo, de hormônios da felicidade, como a serotonina. Quando a gente tira a flora, a gente também atrapalha isso. E aí você começa a perceber, você conversa com uma pessoa assim, como está a dieta dela. E aí você começa a perceber a relação que ela tem com o comer e com as comidas e o tipo de comportamento que ela tem, sei lá, se é etilista ou não, se bebe com frequência ou não, e como a pessoa te traz, às vezes, um pânico, ela te traz, às vezes, uma ansiedade que você percebe que não é uma ansiedade só de produção puramente mental ou situacional. Você vê que é uma ansiedade que ela vem bem do terreno biológico, que ela vem bem dessas questões que, de alguma maneira, está desembocando como se fosse um reflexo de um sintoma. Entendeu? Então, aí quando você começa a pensar, assim, se fosse misturar com os traços, né? Um dos traços que mais tem questões de retenção, vamos colocar assim, retenção anal, que seria o traço masoquista, que ele já automaticamente ele tem essa coisa de estar travado nas questões retentivas anais, são pessoas que dependendo do que elas comem, se elas comerem coisas que são saudáveis, positivas, elas, de alguma maneira, olha só, isso é uma coisa bem interessante, de alguma maneira, elas promovem essa serotonina, promovem essas endorfinas, promovem esses hormônios importantes, a constituição mesmo desses neurônios positivamente como reflexo do seu comportamento. Agora, ao invés, por exemplo, assim, uma pessoa mais esquizoide, né, que está lá no primeiro traço, que consome muita carne, que consome muita proteína animal, você já percebe nesse traço que a pessoa ela começa a apresentar uma certa persecutoriedade, que é uma persecutoriedade que o próprio traço, em algum momento da vida, pode aparecer, principalmente se ele tiver que entrar em contato com algumas situações, ou tá, assim, tipo, em situação onde ele vai estar sendo exposto e se sentir rejeitado. Mas no processo alimentar e do sistema nervoso entérico dele, ele tem uma neuronecessidade. Pode perceber, pessoas que têm aquele corpo mais magrinho, cabeçudo, né, que é o esquizoide, que é o primeiro do slide ali. São aquelas pessoas que normalmente são veganos, são pessoas que vão para meditação, são grandes filósofos, e aí você conversa sobre a dieta, quem já se neuropercebeu, que já sacou que o processo digestório, né, desse processo de processamento desse quimo, tem muito mais dificuldade nesse tipo de traço. Tanto que a primeira coisa que eles largam, assim, ou se eles se mantêm nisso, o sintoma psicológico da persecutoriedade, às vezes da paranoia, às vezes de ter um estresse fisiológico, é bem grande. Já no traço de caráter oral, que é o próximo, que é o que está ali do lado, eles já não tem muito essa coisa da alimentação, ter certo se tiver algum tipo de alergia ou não. Eles fazem muito bem o processo de alimentação, eles têm uma elaboração desse quimo positivo, se não tiver nenhum tipo de problema no aparelho digestório, mas eles têm uma questão que, se for pensada dentro da questão mesmo da psicossomática, que é quando, por exemplo, esse oral que está, por exemplo, é um oral do excesso, né? É uma pessoa que tem uma necessidade emocional muito grande de se expressar, de ter carinho, de ter contato, e eles precisam desse contato corporal para poder, eles precisam do terreno biológico para poder produzir ocitocina. Então, isso já é do traço. Quando eles não têm essa ocitocina, que eles conseguem através, por exemplo, do discurso, através das amizades, do abraço, do beijo, do contato físico, que é diferente do esquizoide, eles tendem a, o quê? Alimentar, comer. E normalmente eles vão buscar alimentos que, tipo, deixam eles com uma sensação de que eles estão preenchidos, que o estômago tá cheio e que o quimo tá ali quase explodindo, indo para a luz, né, do duodeno, de uma maneira assim quase que orgástica, entendeu? Que tem gente até que brinca, existe assim um orgasmo do estômago, né, quando ele tá no movimento
peristáltico, quando tem excesso de quimo que vai desembocar pro duodeno, né? Então essas pessoas, porque gera uma certa dor, né? Quando tem a abertura do esfíncter pilórico e a ejeção do quimo para o duodeno. Então, essas pessoas buscam repetidas vezes esse prazer no comer para poder preencher, na verdade, a necessidade da produção do neurotransmissor que é feito ali no sistema nervoso entérico, da ocitocina, para poder se sentir contente. Entendeu? E já no caso de um traço mais psicopático, ele vai negociar isso, porque como ele tem uma racionalização, né, ele já leva a coisa toda para um processo mais do racional, ele tende a escolher alimentos quando ele não está na dor, porque se ele estiver na dor, ele vai se vitimizar, e também, se ele tiver oralidade alta, ele vai também mandar equifabene para buscar essa ocitocina, para buscar esse prazer momentâneo, essa endorfina, né, momentânea, que se dá quando a gente come. Já no caso do traço de caráter rígido, o rígido ele tem uma coisa muito mais da sexualização, né? Então, assim, ele vai preferir alimentos, por exemplo, como chocolate amargo, canela, coisas que aquecem e que, ao mesmo tempo, produz mais testosterona, entendeu? Então, assim, quanto mais a gente puder alimentar a produção mesmo desse sistema nervoso entérico, se você olhar pela questão dos traços, você consegue, por exemplo, controlar processos de obesidade, como no caso de um oral. Quando você entende que esse oral, ele não tem só uma necessidade fisiológica de comer para preencher uma dor, ele tem uma necessidade de produção de endorfinas, de produção de ocitocinas, que ele poderia conseguir, por exemplo, numa atenção que ele recebe, num abraço, num carinho. O esquizoide já, tipo, numa produção mental, entendeu? Onde ele vai ser desafiado mentalmente, onde ele nem tá ligado muito, ele foge das questões entéricas no sentido de comer, ele vai regrar, ele vai tirar várias coisas, ele vai escolher, ele pode entrar numa perceptoriedade disso. E, por exemplo, um masoquista, ele vai buscar algo onde ele possa ou expelir, ele ter aquele controle esfincteriano, alimentos onde ele possa sentir que a retenção, que às vezes ele tem anal, pode ser uma coisa que fortaleça, entendeu? Apesar que retenção anal pode gerar ficaloma, pode gerar um monte de série de outros problemas que não é legal. Então, quando você tem um masoca que ele é muito mais retentivo, que é aquela pessoa super inteligente, crânio, e que tem todos os métodos, tudo bonitinho, que sabe tudo da internet, que sabe tudo bonitinho, são aquelas pessoas super inteligentes e funcionais e que tem perna para fazer as coisas. Essa pessoa em si, ela precisa de alimentos que, na verdade, promova no sistema nervoso entérico dele um alívio e um prazer. Quando ele pode controlar isso, né, sei lá, eu coloco assim os pré-bióticos, por exemplo, quando uma pessoa assim chega para mim e eu vejo que ele é um masoca muito assim na dor, assim, que ele tá muito travado, eu primeiro proponho assim, eu dou essa fala, você tem que mudar um pouco sua alimentação, colocar uma coisa que é mais relaxante, entendeu? Alimentos que são mais leves, alimentos que promovam muito mais a questão triptofânica e dopaminérgica. Por quê? Porque às vezes ele está aguentando muito. O que é um alimento triptofânico dopaminérgico? Vou dar um exemplo. Por exemplo, grão de bico, chocolate amargo, que mais? Gergelim, entendeu? São aquelas barrinhas de gergelim, você tomar às vezes uma taça de vinho, não uma coisa assim exagerada, mas que ele possa se sentir relaxado, massagem também nesse caso, às vezes quando a pessoa está com uma tensão muito grande, que o corpo dele todo está travado no sentido de controle esfincteriano, que ele precisa assim fazer tudo bonitinho, que tem que ter todos os métodos, que tem que ter tudo ali cartesianamente tratado, às vezes ele precisa de um relaxamento, precisa fazer aquela coisa da meditação mesmo, de parar, assim, vamos parar, de somatizar essas questões do corpo, para a produção sua ser muito mais voltada para o processo mesmo triptofânico e dopaminérgico, do positivo,
para essa constituição desses neurônios. No caso do rígido, eu sempre falo para ele que ele tem que trabalhar as questões quando ele começa na dor, né? Que tá ali, a dor do rígido é ciúmes, é medo de ser trocado, passa por várias questões de insegurança. A insegurança a gente trata empiricamente colocando exatamente isso, né? Como no Mazoca, a gente promove uma alimentação que é uma alimentação que produz esses neurônios que são neurônios da felicidade, como os triptofanos, né? Como as dopaminas, a serotonina, né? Que eu consigo, por exemplo, atingir quando eu tomo um chocolate quente, por exemplo. Quando tá no frio, você toma um chocolate quente com chocolate amargo 70%, você vai estar produzindo nesse sistema nervoso entérico uma quantidade interessante de neurotransmissores que vão te tirar, às vezes, do seu processo de dor. E também exercícios que é dos membros inferiores, que é justamente onde termina esse processo de mielinização desses traços, né? Cada traço, ele segue na coluna vertebral um processo de mielinização. E dependendo do traço que tu tem maior, aquela mielinização vai pedir uma formação dos neurônios entericamente de uma forma mais adequada. Aí custa procurar nutricionista, ou mesmo entrar aqui no seu canal e olhar todas as dietas que tem aí para promoção, tanto da felicidade, quanto do controle de peso, como no caso do oral, quanto na questão da manutenção aí de uma positividade, como as dietas triptofânicas, aí são N questões, entendeu? Então, mais cada traço em si, e dependendo de como você encara a sua alimentação, sim, o sistema nervoso entérico, por ser um sistema autônomo, ele tem ali as suas produções de 100 milhões de neurônios sozinho, ele funciona sozinho do sistema nervoso central, entendeu? Então, quanto mais esse sistema aqui tiver alimentado com um quimo mais positivo, né, com esse bolo alimentar que se transformou num quimo, que passou por todo um processo, com mais coisas positivas, como essas alimentações aí que eu dei de exemplo, mais eu vou estar promovendo para esse sujeito, por exemplo, uma qualidade de produção de neurônio melhor. E isso vai refletir no meu psicológico. Por exemplo, você está numa depressão, você tomar um chá lá, você vai tomar um chá de camomila, de alecrim, esses tipos de chás que acalmam. Quando, por exemplo, você está ali na dor do seu traço, você toma um chá ali de alecrim com camomila, bem fortinho, você logo já vai ficando mais relaxado. Você vai tomar um kombucha, como ele colocou ali, quando você está assim, que você bebeu muito, por exemplo. Você foi uma pessoa que foi no churrasco e comeu demais, além de você comer ali o abacaxi para poder dar uma equilibrada e tomar o kombucha para poder devolver um pouco dessa flora, para essa flora ficar positiva na produção desses neurônios, você vai estar otimizando que cada um, dependendo de que traço tu tem, porque às vezes a pessoa tem os 5 traços, às vezes tem pessoa que tem um traço maior do que o outro, e dependendo do sintoma que a pessoa está me trazendo, eu vou identificar, por exemplo, se ela está na dor daquele traço, e aí eu vou investigar tudo isso, desde a alimentação, qual que é a conduta que ela tem em relação a esse terreno biológico, entendeu? E em cima disso eu vou falar assim, ó, esse terreno biológico, por exemplo, tá com isso. Como outro exemplo, assim, uma pessoa que tá assim, que é uma reclamação que eu tenho recorrente de mulheres, que depois dos 40 anos diminui a libido e chega um momento que elas estão com 0 de libido. E aí, o que eu faço quando eu recebo uma paciente que tem 0 de libido? Eu primeiro vou fazer toda essa constituição, vou primeiro fechar com os traços, ver qual é o traço que está gritando nessa pessoa, e aí eu vou investigar a alimentação. Eu vou ver a idade, porque às vezes ela está entrando numa questão de menopausa, onde a queda, por exemplo, da testosterona pode interferir, sim, no nível de absorção desse sistema nervoso entérico, quanto às questões daquilo que ela come, e ainda diminui a produção de neurotransmissores, inclusive dando até face para essa diminuição da testosterona.
Entendeu? Então, aí eu vou estar orientando, por exemplo, se eu vejo que ela está zero de libido, eu vou estar orientando dietas que têm mais libido, como, por exemplo, que vai promover a libido, né? Não é dieta que tem mais libido, é dietas que vai promover o aumento da produção da testosterona, como, por exemplo, você fazer uso de maca peruana com suco de laranja, entendeu? Então, depois, dependendo da idade, a gente vai sacar se, por exemplo, tem uma diminuição de progesterona, testosterona e estrogênio, que dá esse reflexo, inclusive, na diminuição da libido, e aí, através da alimentação, a gente primeiro começa na alimentação, né, para depois partir para a ignorância, mas da alimentação, você, às vezes, dando uma maca peruana, sei lá, um tribolo terrestre, esse tipo de nó de cachorro, tem várias aí substâncias naturais que automaticamente funciona ali junto com esse sistema nervoso entérico e com a alimentação que você vai estar mandando e vai absorver e neurotransformar, né, biotransformar, né, bioquimicamente transformar essas substâncias em neurotransmissores que vão, por exemplo, produzir um aumento de testosterona, no caso, por exemplo, da diminuição da libido na mulher. Como, às vezes, que eu tenho muita reclamação nisso, e sempre bate com um traço rígido, porque ele está, às vezes, na dor de uma certa ansiedade, às vezes, de estar inseguro em relação ao parceiro, quanto a diminuição do processo de libido. E eu também consigo, através dessa produção entérica, uma promoção natural do aumento, por exemplo, da testosterona. Tem uma questãozinha aí para te trazer, tá? Pode falar. Aliás, duas, né? Primeira questão... Que deixar eu vou falando até amanhã. Não, tá ótimo, assim, nesse nível de profundidade, tá muito bacana. A primeira questão é se é isso que se chama a psicologia integrativa. Ou seja, você conectou fisiologia, terreno biológico, é o que você tá falando, com traços, né? Inclusive a forma do corpo, com a nutrição, né? Os meios à disposição. Primeiro é entender se é disso que trata a psicologia integrativa e tudo mais. E segundo, se você puder dar um resuminho, eu falei que eu ia trazer isso, né? Se você puder dar um resuminho, uma gota de sabedoria aí. De tudo que eu falei. Não, só sobre o traço, como que a pessoa... Como é que chega naquele... Como é que se forma aquele esquizoide? Da onde que vem isso? Um pouquinho de cada traço, tá bom. Um pouquinho de cada traço, isso aí. Tá, eu vou falar primeiro do primeiro. Obrigado. Tá? Eu vou começar do primeiro, que é o esquizoide, que é aquele que está no primeiro do desenho. Show. O esquizoide. O esquizoide, como ele se forma? Ele se forma dentro do meio embrionário, quando a criança ainda está se desenvolvendo lá dentro do útero da mãe. Ali ele sente o ambiente como inóspito, entendeu? Uma neuropercepção de um ambiente inóspito. Então, todo o processo de formação da milenização da coluna vertebral desse fetinho, desse embrião que vai virar feto, fica afetada e ele, como neuroproteção, põe toda essa energia pro sistema nervoso central, então ele fica com aquele cabeção. Então, o traço de caráter esquizoide se forma ainda dentro do meio embrionário, dentro do útero, enquanto está se desenvolvendo dentro do útero. O traço de caráter oral, que é o segundo aí da listinha, ele se forma no momento da amamentação, né? Quando nasce o bebezinho e ele, no processo de amamentação, ele vai se formando ali, tanto como o oral é dividido em duas partes. Ele é um oral do excesso, quando ele recebe dessa mãe um excesso de cuidados quanto às suas questões emocionais no sentido de amamentar. Então, por exemplo, se eu tenho um bebê mais rolicinho e toda vez que ele chora eu dou mamar para ele, porque eu acho que ele tá com fome, e ele vai aceitar, porque todos os bebês em todos os traços passam pela fase oral. Então, eles têm a necessidade que é automática de sugar e comer, que se você oferecer ele vai beber, ele não tem noção. Então, o traço de caráter
oral, ele se forma no momento da amamentação. Ele pode ir para um excesso, quando a mãe entende que sempre que o bebê chora, ele está com fome. E não, às vezes a criança está com fome emocional. Ela não está com uma fome de comida, entendeu? Ela às vezes está com uma fome do quê? Porque como o oral, ele tem todo um processo, né, de necessidade oxitocínica aí do campo, né, do terreno biológico no corpo. Essa criança, às vezes, ela só queria um carinho, ela só queria um cuidado, queria que você, sabe aquelas crianças que a gente tem uma vontade de ficar com ela no colo? De ficar assim, num largado bebê? Entendeu? De ficar ali o tempo todo, e quando você põe ele na cama, ele chora, entendeu? Esse é o traço de caráter que ele tem uma necessidade corporal, de toque e de carinho a mais, que a gente chama, que eu falo no meu canal, que é amamentação emocional. Quando você tem um bebê mais rolicinho, o interessante é você dar o mamar para ele, fazer o processo de regurgitação, né, que é do arroto, né, botar lá, fazer o bebê arrotar. Depois que ele arrotou, ao invés de você colocar ele lateralizado no berço, para que ele não aspire o leite, o legal é você segurar ele, entendeu? Quando você tem um oral e você fica lá segurando, fazendo carinho nele, até ele ficar calmo, você vai dando a ocitocina e ele vai desenvolvendo aquele amor gostoso por ti. Aí você coloca ele para descansar depois que ele tá calmo, porque daí você vai promover para esse bebê que iria para o excesso e teria uma obesidade mórbida lá para frente, entendeu? Quando você tem um bebê mais gordinho, até aqueles bebês, pra gente não confundir, né? Às vezes você tem um bebê que é GIG, né? Que é grande para a idade gestacional, que é aqueles bebês que tem bastante glicemia, que às vezes a mãe é uma mãe diabética. Esses bebês, eles precisam amamentar, tá? Porque às vezes o que acontece, você olha um bebê gordo, você acha que ele já não tá com fome e ele não chora, porque ele tem excesso de tecido adiposo queimando e gerando uma sensação mentirosa de que ele não precisa. Então, esse bebê, se ele nasceu gigs, tu dá a amamentação para ele, mesmo que ele estiver quieto e não quiser, entendeu? Então, para esse bebê é importante olhar a glicemia dele, porque a gordura dele pode fazer com que você pense que ele não tá com fome, entendeu? E ele não chora. Então, esse bebê é um bebê que a gente tem que ter bastante cuidado, que esse é um bebê que a gente tem que ficar com 1000 cruzes de atenção nele. Então, para esse bebê, você vai ofertar bastante amamentação. E depois vai fazer esse processo de massagem, vai dar toda essa promoção de ocitocina para ele, lateralizar ele depois. E quando vai para a falta, o que acontece? São aquelas mães que têm um bebê que é oral, que nasce primeiro gordinho, bonitinho, fofinho, só que elas são aquelas pessoas maníacas, assim, sabe? Aquelas mães metrificadas, aquelas mães que querem dar uma mamar de 2 horas, 3 horas, porque tem lá no compêndio de pediatria que era para fazer desse jeito, ela segue by the book. Aí, o que acontece? Esse bebê que poderia ser um oral bem trabalhado, depois seria aquelas pessoas tipo Faustão, seria aquelas pessoas tipo Jô Soares, mais magro, mais gente boa, assim, sabe? No sentido comunicativo, Silvia Popovic. Esse bebê vai pra falta. E aí, o que fica? Fica aquelas pessoas chatas, entendeu? Fica aquelas pessoas que ficam com uma ausência, elas são magras, mas elas têm uma necessidade emocional que às vezes sufoca. Então, para esse bebê, para equilibrar quando você tem um bebê, você tem um bebê mais oral, promova a amamentação, faça aquela troca de olhares e massagem. E sempre massagem e colinho. Entendeu? Você já tem um bebê mais psicopatinha, entendeu? Aí como que eu vou saber se o bebê é um psicopata? Não é o bebê. O traço de caráter psicopata, você já vai ter esse bebezinho aqui, você já vai estar observando, tá? Ele já vai estar crescendo. Você já vai ver que aquela criança já tem um tórax, parecendo assim um mini Superman. E ele tá indo assim para uma autonomia, sabe? Quando você percebe o traço de caráter psicopata. Quando você já vê que aquela criança com 3 anos de idade pega o mamá e sai e fala assim: tchau mãe, tchau pai, acha bonitinho, todo mundo acha graça nele e coisa e tal. Ele já consegue se neurosustentar, por exemplo, sem segurar o negócio da escada, sabe? Conforme você vai andando, tem esqueci o nome daquele negócio que segura a escada. São aquelas crianças que conseguem subir a escada. Corrimão.
Então, são aquelas crianças que não seguram no corrimão. São aquelas crianças que você vê, assim, elas têm uma imponência, um peitinho de pomba, assim, tipo, dá-me uma maque, tchau, beijos, sabe? E sobe a escada com toda neuroperfeição. Então, e você vai observando, você já é um psicopatinho, entendeu? Então, no lado positivo, entendeu? Então, o traço de caráter psicopata, ele começa a se formar quando a criança já consegue perceber que ela consegue manipular situações e tem essa autonomia frente à manipulação externa. Por exemplo, a criança já consegue subir a escada sem segurar no corrimão, ela já pega a mamadeira dela e não quer saber de pai e mãe, tipo, você já me deu o que eu queria, muito obrigada, beijos, entendeu? São aquelas crianças que já são completamente autônomas, aí você já vai vendo aquele tracinho. Ela tem um tórax mais, igual no desenho aí, ela tem um tórax mais voltado pro triângulo ao contrário, né? Você vê peito de pombo, uma coisa assim, mais, né, autônoma, tipo, olhe pra mim, eu sou Donald Trump, entendeu? E vai, assim, um superpoder. Só que você observa que a parte dos membros inferiores dela já é mais mirradinha. Ela tem, tanto que esses três traços, tanto o esquizoide, o oral e o psicopata, eles têm uma força que vem da cintura para cima, dos membros superiores. E os membros inferiores não têm tanta força. Que isso já é mais pro traço, por exemplo, de caráter masoquista, que é o próximo, que são aquelas pessoas que já são bem mais fortes, e esse traço se forma no momento que a criança tá tirando a fraldinha, é o desfraude, né? É quando a mãe começa a tirar e a criança tem que controlar e fazer o piniquinho. Dependendo do manejo que a mãe ou a instituição que cuidou da criança ou quem fez função de pai e mãe, não importa, teve essa condução com a criança no momento de desfraude, vai formar esse traço no processo de mielinização do cérebro. Se a condução, por exemplo, dos cuidadores for uma condução muito positiva, no sentido de que eu sei que cocô é uma produção interna, porque na psicanálise a gente encara cocô, né? Quando a criança entrega cocô pra gente, é como se ela estivesse dando um tesouro, porque é algo que ela sabe que foi ela que produziu. Entendeu? A partir do que ela comeu, ela produziu. Quando ela vê o cocô saindo dela, ela tem a criança, principalmente quando ela tá nessa fase, que é a fase que vai pro traço de caráter masoquista, que às vezes coincide com a fase anal, existe muita libido nessa região do ânus, entendeu? Então, a criança sabe que aquilo que ela fez é uma produção. Só que, se um adulto, por exemplo, no manejo for muito negativo, se uma pessoa assim, muito... às vezes aquelas mães muito perfeccionistas, ou aquelas mães muito bravas que estão passando por depressão, por N questões, ou uma instituição que tem um cuidador ali que não tem uma visão de que aquilo é importante para a criança, que fala assim, nossa, que cocô fedido, que absurdo, cagou no mundo, essas coisas que a gente escuta, e que, tipo, agride, humilha o serzinho que tá ali fazendo o cocôzinho dele, te dando de presente, no sentido positivo, ele sente que tudo que ele produz é humilhante, é ruim. Então, aí começa a produção desse traço, começa a formação desse traço. Ele vai, ou quando a criança, por exemplo, não consegue ter o controle esfincteriano, e ele vai lá e solta um pouquinho, e aí vem lá a mãe, bate para prender. Ou a instituição, dependendo de quem tá cuidando, tipo, bate na criança para prender. Olha, não faz mais, eu já te falei 500 vezes que não é para você fazer cocô na calça, que fedor. O que acontece no processo de educação da criança? E aí, essa criança, que poderia ser uma masoca, se tivesse sido bem trabalhado, ia ter só essas questões dos métodos, da retenção anal como uma coisa positiva, desenvolve, às vezes, uma masoca que tem aquela nuvem, sabe, da família Adams na cabeça, são aquelas pessoas extremamente retentivas, mas elas têm tanto medo de ser humilhadas que elas ficam com peso da negatividade das pessoas. São aquelas pessoas que acabam sendo médicos, acabam sendo profissionais da área da
saúde, que aguenta tanta coisa em cima e fica assim com muito peso. E você vê que desenvolve o corpo que nem tem aí no desenho, que é um corpo parrudo, mas um corpo que parece mesmo um tronco de árvore, porque ele desenvolveu uma tensão esfincteriana tão grande que fez que o corpo dele ficasse quadrado. Inclusive a bunda dele é amassada, é uma bunda quadrada e amassada. Quando você vê gente com bunda amassada, você já sabe que é uma zoca, entendeu? Você vê corpo quadradão, formato de um tronco de árvore, bunda amassada, você sabe quanto. Você pode até ter outros traços e a bunda ser amassada. Então você já sabe que a pessoa tem outros traços e tem masoquismo. Por quê? Porque teve que reter muito esse esfíncter, porque se ele fizesse xixi ou cocô, principalmente cocô, ele ia ser humilhado. Então ele precisou controlar, aprender a controlar os esfíncteres, e esse controle esfincteriano traz para ele também uma neuroassociação com controles mentais. Então são aquelas pessoas que são extremamente metódicas, são pessoas extremamente do método mesmo, científico, são aquelas pessoas que querem fazer tudo certinho, bonitinho, cartesiano, são aqueles funcionários nota 10 que vai segurar o peso do mundo e vai te dar métodos, e vai te dar soluções, entendeu? E vai aguentar. E o que esse traço precisa é o quê? De ter uma latrina emocional, de ter alguém que ele possa soltar o sistema nervoso entérico dele à vontade e ele se sentir livre, se sentir leve. Aí ele vai entrar no recurso, porque daí ele vai conseguir produzir, fazer todos esses esquemas que ele já tem de uma maneira muito mais positiva, muito mais legal. E o último traço aí, que é o traço de caráter rígido, já são aquelas pessoas que têm um corpo formato de violão, sabe? Tipo as artistas da Globo, essas mulheres que malham, que ficam com aquele formato, apesar que tem bastante outros traços que malham, que também atinge isso, mas são aquelas pessoas que mesmo sem malhar, você já vê que elas têm um contorno mais violão, elas já têm um olhar, né, que é mais voltado, assim, quando você olha na questão da anamnese anatômico corporal, que vai aí para o terreno biológico, né, da senso-percepção do processo de análise mesmo holístico, você vai olhar que é um corpo muito mais voltado para uma sex appeal, assim, você já sente um tesão só de olhar para a pessoa, porque esse traço, o processo de melinização dele se deu no final da coluna vertebral, ali na região sacro-coxígea, que coincide com os órgãos sexuais. Então, todo o processo energético dessa constituição nervosa dos neurônios se deu ali. Então você vai ver que a pessoa ela é puro sex appeal, porque inclusive esse processo de melinização e essa formação do traço termina que coincide na psicanálise com a fase fálica freudiana, que é quando a criança entra na fase fálica, quando ela começa a sentir aquele tesãozinho já ali nos órgãos genitais, entendeu? Começa a se tocar, a se masturbar, e aquilo ela começa a identificar como uma coisa positiva, como uma coisa gostosa. Os pais vão educando, dependendo do manejo, aí é que é uma questão que é bem interessante de falar. Dependendo do manejo que esses pais tiverem com essa criança, nessa fase, quando eu tenho um rígidozinho, quando ela está se senso percebendo na sexualidade, se os pais forem pais bem trabalhados edipicamente e colocar essa criança no lugar dela edípico, essa criança tende a crescer de uma maneira mais segura. E aí, a dor desse traço, que é o ciúmes, que é a insegurança, por quê? Porque quando, às vezes, a criança está nesse processo, o pai e a mãe não sabe o que fazer, né? E fala assim, ai, meu namoradinho da mamãe, namoradinho do papai. E aí, bota eles num treco cagado, edípico, que no final acaba desprotegendo esse desenvolvimento neural da criança na autossustentação das suas próprias senso-percepções sexuais. E aí essa criança que se tivesse tido um apoio nesse sentido, sido colocada no lugar certo, o pai e a mãe fazendo função, ou a instituição fazendo função educativa no sentido de sustentar a segurança dessa pessoa, ele está desenvolvendo uma pessoa que lá no futuro nunca iria triangular, porque eles veem o mundo através de uma triangulação, sempre, porque como a sexualidade nessa região que termina a melinização faz com que
a consciência sobre a sexualidade nasça diferente dos outros traços, ele começa a perceber que o mundo é feito através de pares, entendeu? Olha, o titio tá com a titia, a vovó tá com o vovô, sabe essas coisinhas? E aí a criança vai neuroassociando que estar com alguém é uma coisa que é legal, que é gostosa. E só que se ela for bem estruturada, falar assim, olha, tudo tem seu momento, dá outras coisas para a criança poder estar neuroassociando, deixar ela se conhecer sem ter essa coisa de muita repressão nesse sentido, mas explicar, olha, você pode fazer isso no seu lugar, você tem o seu direito, você pode se conhecer, mas não travar esse processo, você também não vai estar desenvolvendo ali pessoas que têm muitos recalques, por exemplo, né, que vão cair lá na análise com vários recalques, com várias questões de repressão sexual, e também você não vai desenvolver um futuro ciumento, alguém que poderia estar promovendo, inclusive, um relacionamento tóxico, violento, agressivo, porque ele foi neurosustentado dentro das suas questões do terreno biológico ali, da neuroconstituição, da própria milenização que termina ali na região sexual, de uma maneira muito mais positiva. Interessante, aí se ele for resumir, não, esse aí foi resumão. Resumo mais né? Bônus. Resumo mais bônus. Pessoal, vamos aproveitar aqui, a gente ainda teria mais uns 5 minutinhos, se for o caso, porque a gente começou um pouquinho mais tarde, né? Então acho que uns 5 minutinhos. Quem quiser fazer pergunta, aí fica à vontade, tá? Eu adoro. Tomou um pouquinho de chimarrão, peraí. Chimarrão, olha que legal. Leonara quer trazer a Emily. A Emily vai tricotar contigo bastante esse assunto aí, ó. Tá bom, vamos nessa. Bárbara. Oi. Oi, Bárbara. Oi, Fátima. Então, eu fiz o curso, né? Então eu sei que eu tenho traço de caráter esquizoide e psicopata, né? Então, eu andei fazendo umas mudanças. Você é uma mulher de negócios que tem alta criatividade. mas é um mundo complexo. Seja bem-vinda. Então, tem 3 anos pra cá, eu tirei completamente a farinha de trigo, né? E o leite. Ótimo! Ai, parabéns! Então, como eu faço com kefir, eu uso kefir no leite de aveia. Diminuiu a sua persecutoriedade esquizoide, não diminuiu? É isso. Só para confirmar, tem que isso para mim é dado. Outra coisa que você falou aí, você falou do triptofano, né? Eu comecei a fazer... Você suplementa? Não, eu tô fazendo biomassa, que melhora a serotonina, que eu andei lendo, né, sobre isso. Coisas que você pode fazer em casa, né? Tá. Então, isso é uma coisa que eu queria falar para você, assim, no meu traço de caráter, uma coisa que você pode fazer em casa, se você tem sugestão para isso, fora esse negócio que eu tô fazendo. Tá, biomassa é legal. Você tirar glúten é perfeito, sabia? Porque assim, quando você tira o glúten, no fundo você está otimizando todo esse processo, quando você está na produção do quimo, de você absorver coisas e não inflamar, por exemplo, toda a parede do seu duodeno e mesmo lá para o final do intestino, entendeu? Porque o glúten, ele é altamente inflamatório. E aí, quando você dá muita inflamação para esse sistema nervoso entérico, ele vai entrar muito em choque, entendeu? Com a produção e absorção de outros nutrientes também. A retirada do glúten, para quem é esquizoide, é fundamental. Nossa, na verdade, todo mundo devia tirar glúten, né? Mas para quem tem um traço mais esquizoide, diminui, inclusive, a persecutoriedade que tu tinha quando você se alimentava comendo pizza, comendo macarrão. Você não sentia, assim, depois de um tempo, como se você tivesse sido envenenada? Isso. Outra coisa também que melhorou muito biológico. Foi depois que eu comecei a fazer dieta não, depois que eu comecei a fazer jejum intermitente. Então eu faço de 18 a 20 horas. Tá. Então, você faz aquele completo mesmo. Para mim é muito fácil fazer, porque eu não sou muito de comer. Então
é fácil ficar muito sem comer. Então, para mim, é de boa. Você segue bem aquele traço esquizoide no sentido da magreza, né? Oi? Acho que caiu. Pode ser que ela tenha caído, sim. Mas ela falou, né, que ela... Nossa, é impressionante como a coisa se confirma no terreno biológico. Ai, nossa, tô de parabéns. Gente, quem quer aproveitar aí e trazer, pode trazer alguma questão pessoal, se pode quiser. Pode perguntar, assim, a gente tá aqui... Olha, tem 40% de bateria ainda. Gente, esse assunto aí é bem interessante, tá? É muito interessante, né? Tem várias implicações aqui. Tem várias implicações. Emily, quer comentar alguma coisa aí da sua experiência? Quer trazer algum caso aí? Ô, Bárbara, por favor, comenta essa ligação. Por exemplo, eu faço dieta cetogênica e percebi que a minha libido subiu muito. Que delícia! Como explicar isso? A dieta cetogênica, como você fez a dieta cetogênica fazendo essas intermitentes junto e foi diminuindo. Me explica um pouco sobre a sua dieta. O que você cortou? Carboidrato? Sim, enfim, eu faço a dieta... Você faz a dieta completa. Isso aumentou... E você aumentou exercício ou não? Não muito. Você não muito exercício, só caminhada. Mas te deu mais disposição para fazer caminhada? Sim, claro. Disposição para tudo, né? Inclusive... Não, porque tem a ver com... Porque o que acontece, né? Quando você está produzindo ali no sistema nervoso entérico, você está dando esse quimo com excesso de carboidratos, com excesso de gordura, mas gordura junto com carboidrato, aquelas gorduras que não são gorduras animais, né? Que é muito mais positivo. Você está dando aquelas gorduras transgênicas, com alimento transgênico, todo esse tipo de alimentação que não é uma alimentação natural. O que ela faz? Ela vai produzir, não vai produzir os neurônios que estariam ali facilitando a produção de serotonina e nem as outras produções dos hormônios que são importantes no processo dos neurotransmissores da felicidade, como, por exemplo, a endorfina, a ocitocina, entendeu? A dopamina. E você automaticamente faz com que a queda de outros hormônios sexuais, como, por exemplo, a testosterona, aconteça. Quando você dá muito açúcar, por exemplo, porque o carboidrato, o que ele é? Ele, no final, vira um polissacarídeo, né? E todo polissacarídeo, numa cadeia de queima, ele, no processo bioquímico, ele vai se transformar naquela adenosina trifosfato, que vai virar uma fonte de energia que vai, no fundo, ser guardada ali numa gliconeogênese. Essa gliconeogênese, no fundo, ela vai te promover muito mais o que? Açúcar, você vai produzir muito mais glicemia ali, você vai produzir muito mais porcaria, que vai fazer com que os seus hormônios... tanto sexuais quanto os outros hormônios que produzem a felicidade diminua também. Essa é uma explicação assim simples, né? A gente pode entrar numa elaboração aí de outras questões, por exemplo, se você faz exercício, se você faz caminhada, se você faz agachamento, dependendo de como você conduz esse corpo, né, você vai ter ali tanto um aumento, por exemplo, quem faz muito exercício de membros inferiores, automaticamente, se você fizer bastante exercício de membro inferior, automaticamente você vai ter uma produção bem maior em pouco tempo, assim, em um mês, ou às vezes até menos tempo, de testosterona. Então, automaticamente, a sua testosterona, que normalmente mulher tem queda, né, já tem 20% a menos do que o homem, automaticamente vai ser regulada pelo próprio ato de você movimentar a parte dos membros inferiores, entendeu? E quando você faz uma dieta cetogênica, que você vai diminuir todas essas coisas, automaticamente você está otimizando seu sistema nervoso entérico para a produção positiva da serotonina. E automaticamente todos os hormônios sexuais se regulam junto com isso. Tá bom? Eu tinha um ovário policístico e com a cetogênica eu também curei. Você tinha um ovário policístico? Sim, e aí com a cetogênica eu curei. E aí também mudou tudo isso, né? Interessante. Mudou também. Então, para você ver como... Não, para você ver como realmente a dieta
dieta, né? A gente é o que a gente come, né? A gente pode estar intoxicando o nosso organismo, né? Como diz Hipócrates, né? Faça do seu alimento o seu remédio, o seu remédio o seu alimento. Ele também pode ser o seu veneno, entendeu? Olha só, no seu caso, a dieta antes da cetogênica provavelmente era o veneno que desregulava seus hormônios sexuais. Olha, tem tudo a ver, porque como você tinha um ovário policístico, a relação da produção entérica dos seus neurotransmissores estava completamente relacionado aos carboidratos e todas as outras coisas que você mandava para dentro, entendeu? Olha que interessante, hein? Afetando somatização, afetando o hormônio, equilíbrio, ou seja, tudo. Terreno biológico na cabeça. Eu acho que tem uma relação direta com a alimentação. Uhum. É direta aí, nesse caso, porque como ela tinha uma doença pré-existencial, um ovário policístico que tem muito a ver com hormônios, quando ela otimiza a produção dos hormônios que são feitos no sistema nervoso entérico, ela está promovendo mais de 100 milhões de produções ali de neurotransmissores, mas indo agora para uma coisa mais salutogênica, entendeu? Ao invés de ir para a questão patológica, quando ela ofertava o alimento que não era seu remédio, mas era seu veneno. Não sei se deu para entender nessa analogia, entendeu? Então, quando ela corta e ela tem este resultado, inclusive, provavelmente a libido dela estava relacionado à produção patológica de hormônios que produzia o ovário policístico, automaticamente parou essa produção desses hormônios que produzia esse ovário policístico e aumentou a produção, por exemplo, de testosterona e regulou essa progesterona e estrogênio. E provavelmente a manutenção desse equilíbrio fez com que ela sentisse de novo o processo fisiológico que altera o psicológico na questão do desejo. É bem interessante isso daí, né? Queria te dar um love back aqui. Uhum. A gente teve 8, 9 pessoas aqui, tá? Chegou nisso daí. Mas as pessoas foram se substituindo. Entrava uma, aí saía outra. Houve um revezamento aqui total, né? No âmbito da sala. Mas como é um horário novo, é um horário novo e experimental, 22 horas. Mas eu achei bem divertido. Também. Eu achei bem divertido, porque vai fazendo com que eu pense essas questões, vai fazendo essas conexões, explicações, entendeu? E isso eu acho bem legal para mim. Explicação dentro do terreno biológico para justificar esse psicológico que está interligado. Não tem como, né? A gente é corpo, né? Então, assim, não tem como escapar muito disso. Se a gente trata bem a máquina vai devolver pra gente um resultado no comportamento, na senso-percepção que a gente tem do bem-estar no mundo, né? Se a gente, de alguma maneira, negar esse terreno biológico, o que acontece? Você vai passar por todos os agravos dessa negação, né? Como se você estivesse num estado bélico de senso-percepção, que é como às vezes a gente trata o corpo, né? Quando você trata seu corpo de qualquer maneira, é como se você estivesse mandando bomba para ele, né? Então você vive essa situação de uma guerra biológica, né? E quando a gente, de alguma maneira, promove uma paz fisiológica, automaticamente essa paz fisiológica ela vai trabalhando todo esse terreno biológico e promovendo saúde mental. É legal isso aí, porque geralmente a gente só ouve a ênfase ao contrário, né? A gente só ouve a ênfase de que o descontrole emocional, descontrole mental gera somatização, mas agora você está trazendo um outro caminho. Quando a gente recebe a pessoa que está com alteração emocional, que está ali com os desajustes, a primeira sensação que você tem, como por exemplo, quando você é um terapeuta que tem uma visão muito fechada na questão mais filosófica, muito mais de humanas e não de biológicas, a sua questão é filosofar na humanas. É isso que entendeu? Eu ia te perguntar. Mas isso que eu ia te perguntar. Qual foi a formação que você conseguiu fazer? Porque isso não é normal. Até te perguntei sobre a psicologia integrativa. Não, a minha formação na área da saúde anterior eu ter feito a psicanálise, entendeu? Eu me formei na psicanálise vai fazer 20 anos.
E só que eu já era profissional. Olha, minha história é assim, eu comecei na área da saúde quando eu tinha 15 anos de idade. Eu era instrumentadora cirúrgica, com 15 anos de idade. Entendeu? Minha história foi essa, assim, eu comecei como instrumentadora cirúrgica, depois eu fiz faculdade de enfermagem e obstetrícia, depois eu fiz formação em psicanálise, em psicopatologia na USP, e aí eu fui continuando, e agora eu tô indo para o Canadá para fazer meu doutorado em psicologia clínica voltada para essas questões da neuroquímica, que nem eu estou explicando aqui do sistema nervoso entérico, da neuroquímica do cérebro e os processos afetivos. E a nutrição? O meu caminho foi esse. Quando é que você mergulhou na nutrição? Que hoje você falou muita coisa aqui da ATP, você falou muita coisa aqui que é nutrição, né? Onde é que você teve esse contato? Não, isso tem a ver, olha, na verdade isso tem a ver com a minha formação mais da biológica, né? Porque quando a gente dá atenção para como funciona a fisiologia, quando você é um profissional da área da saúde, que você está há muitos anos na área da saúde, você começa a perceber as coisas não só como de uma forma galênica, né? Vamos colocar assim, eu sou bem hipocrática. Nesse sentido, eu tenho uma visão do ser que ela é muito mais generalizada. Não é aquela formação galênica que é atual da medicina, que ele vê o cara assim, o cara só tá problema mental, eu vou dar Rivotril, entendeu? Eu vou dar ali o antipsicótico, o neuroléptico, o cara quebrou a perna, eu vou costurar. Não, isso é uma visão galênica, entendeu? Que é das especialidades. Não tiro nenhum poder disso também, porque uma visão galênica, ela te dá uma visão de particularidades daquele lugar para você se especializar. Ok? Então, Galeno traz essa visão médica da especialidade como uma coisa importante para você se desenvolver melhor ali. Então, você fica sendo um cirurgião da mão, você vai ser só da mão, certo? Vai ter o cirurgião do estômago, entendeu? Da perna. Isso é galênico, é uma visão galênica. Quando você tem uma visão hipocrática da coisa, entendeu? Você tem uma formação médica hipocrática, você vai ter uma visão muito mais do homem como partes galenicamente, mas você também vai ter uma visão do homem como um ser integral com a alma, entendeu? Que seria assim, o mental com o corporal. Então, o Hipócrates, ele tinha essa coisa da percepção dos humores, né, dos fleumas, da bile negra, da bile amarela, de você estar ali sendo consanguíneo. Então, ele já tinha 4 traços, olha aí, ó, já copiamos dele, entendeu? E o Reich copiou dele também. Então, assim, ele já tinha essa visão, só faltou um traço pro Hipócrates explicar. Então, ele já tinha essa visão dos humores, que o ser era ser de humores, entendeu? E que esses humores, seja ele fleumático, consanguíneo, bile negra, bile amarela, já fazia com que essa personalidade e essa pessoa funcionasse, e aquele corpo funcionasse de uma determinada maneira. Então, Hipócrates, ele já tinha mesmo ele sendo antes de Galeno quis simplificar a medicina. O Galeno, ele pega a medicina e faz as especialidades. Porque naquela época não podia se fazer o que a gente pode fazer hoje, que eu faço desde meus 13 anos de idade, que é necrópsia, entendeu? Então, assim, eu tô dentro da faculdade de medicina desde os 13 anos de idade. Tô estudando ali dentro da anatomia, dentro do laboratório, essa era a minha diversão quando eu era criança. Então, o Hipócrates, ele já tem uma visão que era ver o ser humano a partir de um corpo, do biológico, mas, olha só, ele sabia que o cara que era fleumático tinha um tipo de personalidade, que o cara que era consanguíneo tinha outro tipo de manifestação psicológica, que o cara era da bile negra, ele já era nervosinho, que o outro que era da bile amarela já tinha outra, entendeu? Então, assim, o Hipócrates, ele já levou a coisa muito mais para uma coisa mais generalista, mas ao mesmo tempo não deixando de considerar, que nem a gente está fazendo aqui, que o terreno biológico, ele tem todo
um papel que pode interferir, inclusive, no psicológico, que é diferente de uma visão fechada galênica, de que cada parte ela funciona por si só, e não é, entendeu? Eu já não acredito nisso. Eu já acredito que é exatamente assim. Sistêmica e holística, no caso. É sistêmico e holística. E holística também, não deixa de ser holística Bárbara, também. É muito show porque esse seu conteúdo, tá? Muito show. Entendeu? E é muito show o seu conteúdo. Muito show. Obrigada. E o jeito como você conseguiu sintetizar isso daí para uma pessoa oral, eu confesso que é um desafio. Não, eu sou oral, mas eu tenho outros traços, entendeu? Eu tenho traço. Eu tenho traço, olha a quadradinha, que eu tenho traço dos métodos. Show! Eu tenho a rigidez da perfeição, entendeu? Esse assunto, tenho a oralidade da dicção. Esse assunto, ele pode ser abordado de uma forma nosográfica, como muitos trabalham, mas ele pode ser abordado de uma forma leve aqui também, né? E mostrando traços. Dava até para trazer uns prints aí, né? De umas personalidades públicas que são clássicas, exemplos. Olha, eu tô dentro da área da saúde desde muito criança. Então, assim, já comecei com colégio técnico em patologia e depois vai para cirurgia como instrumentadora, depois vai para... É um caminho dentro da área da saúde para, assim, depois da formação de psicanálise, que tem toda essa coisa voltada para o software, mas mesmo eu dentro dessa formação, eu não me deixei contaminar no sentido de que a psicossomática e o terreno biológico, ele tem um papel fundamental aí para ser pensado, inclusive as próprias faculdades, né, de psicologia, formação de psicanálise. Isso é uma proposta que eu quero levar, que inclusive eu vou trazer isso quando eu fizer minha tese. O projeto já está pronto, mas quando eu fizer minha tese mostrando que realmente a questão mesmo dos processos neuroquímicos do cérebro tem toda uma questão de manifestação psicológica, para poder também esse pessoal ter contato com isso, ter contato com questões da biologia, porque quando você está tratando um ser no consultório, quando eu recebo uma pessoa no consultório, eu não vejo ela como os diagnósticos DSM, entendeu? Eu vejo ela primeiro como um corpo, primeiro como uma entidade, como uma pessoa, e em cima dessa entidade, dessa pessoa, eu vou fazendo todo um histórico que cada paciente meu tem um caderno desse tamanho, entendeu? Então, assim, que eu vou anotando tudo e mais um pouco, e aí eu vou sintetizando e vendo o que nesse corpo está alterado, que está me trazendo para esse processo psíquico essa manifestação. E dentro da manifestação psíquica que ela tiver, ela pode ser encaminhada para um psiquiatra, ela pode ser encaminhada, às vezes, por uma pessoa que não é da psicanálise, que ela é de uma, por exemplo... dessas terapia cognitivo-comportamental, porque às vezes eu recebo um cara e eu falo assim, pô, você não tem feeling para psicanálise, você não vai aguentar, entendeu? Aí eu já encaminho para outra pessoa, assim, às vezes a pessoa não tem que fazer um psicodrama, às vezes você fala assim, nossa, essa pessoa tá nesse traço, nessa dor, com isso, eu cobro pela triagem, e em cima disso eu vou encaminhar, quando a pessoa não é para mim, para uma pessoa que vai dar completude para aquelas questões que a pessoa está me apresentando, como às vezes como uma psicopatologia, às vezes até como qualquer outra coisa que não cabe à psicanálise, entendeu? O que eu observei, como você não vamos dizer assim, como você não é mente fechada, né, não é psicanalista mainstream, você tem a formação, mas você é holística. Mas você é holística, né? Então o que eu observei, que você acaba tendo uma abordagem não medicamentosa, né? Porque a sua abordagem o que a gente pode ajustar aqui no corpo da pessoa, no terreno biológico, que vai, inicialmente, ela mesma vai mudar de hábitos e tudo mais, você não tem o pensamento nosográfico, né? É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes é o caso, mas em boa parte dos teus pacientes eu garanto depende que do caso. Depende do caso. Mas a sua abordagem holística dá uma chance maior para a pessoa, para ela se resolver, né? Eu faço supervisão para psicólogos, para médicos, eu ajudo inclusive as pessoas a fazerem tese de doutorado, eu faço todo o processo de supervisão para gente, assim, dessas escolas mais famosas do Brasil e muitas vezes até de fora.
A pessoa traz para mim às vezes a pessoa está totalmente perdida ali numa orientação acadêmica. Quando ela traz para mim, eu dou toda essa abertura para ela pensar. Às vezes elas fazem projetos incríveis, entendeu? Então, até isso eu faço supervisão para médicos, psicólogos, para quem está indo para o doutorado, para o mestrado. A pessoa me traz o caso que ela quer trabalhar e eu faço toda a parte intelectual do trabalho da pessoa. Entendi. Entendeu? Ó, último pedido aí, por gentileza, só para mostrar pro pessoal o seu canal. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó, pessoal. O canal da Bárbara. Olha o que ela tava falando aqui, ó. As imagens que ela divulga, né? Os trechinhos de vídeo que ela tira dessa série aqui, Grey's Anatomy, né?